dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova no ar, sorrindo pra vida, nesse dia 10 de fevereiro de 2026, mais uma manhã chuvosa aqui em Cachoeira Paulista, graças a Deus, essa chuvinha que vai regando a terra, a natureza fica mais alegre, mais bonita, exuberante, ainda mais aqui na chácara de Santa Cruz, né? Você que já veio aqui sabe que é bem arborizada, essa chácara linda, mas também a chuva de graças, as bênçãos de Deus são derramadas nessa manhã sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que aguarda, que espera esse momento do sorrindo para a vida, para acolher de Deus, ouvir de Deus a direção para o seu dia. Talvez você tenha hoje já um grande desafio para enfrentar. Talvez você tenha situações que para você não é fácil no dia de hoje. Mas que bom que você já está buscando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Louvado seja Deus por isso. Terça-feira, dia também dedicado aos santos anjos. Convido você, fale, peça a intercessão do seu anjo da guarda. Já rezou a oração do Santo Anjo? Aquela oração que a gente aprende quando criança? Ainda não? Então não perca essa graça, essa oportunidade. Nós precisamos cultivar a intimidade com o nosso anjo da guarda, porque é ele que foi escolhido por Deus 24 horas por dia para estar ao nosso lado. Imagine, ele não dorme nem cochila, está 24 horas cuidando de nós, intercedendo por nós, por tudo aquilo que nós precisamos, por toda a graça que nós necessitamos. Então, não fique na indiferença com o seu anjo da guarda, tá bom? Um bom dia para toda a rede Canção Nova de Rádio também que está conosco nessa manhã. Muita gente em casa, muita gente no trabalho, muita gente no trânsito. Você que está agora em outro país, especialmente os nossos irmãos em Portugal. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Quero acolher também todos que estão aqui por trás das câmeras, no Twitter, a Ingrid que está aqui hoje na produção, Celso Laurindo, o Juliano, o Cris, Deus abençoe a cada um, e os meus irmãos amados, queridos aqui da bancada, porque ninguém é bom sozinho na Canção Nova, como é bom ter irmãos. Bom dia, Márcio Mendes, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, tudo bem? A paz, bem, e você? Deus te abençoe, um bom dia para todos nós. Começando aqui esse sorrindo para a vida, aqui em Cachoeira Paulista, uma chuvinha gostosa, gente, daquelas que convida você a ficar embaixo do cobertor, sabe? Isso, bem isso. A chuva te convida a ficar embaixo do cobertor e a vida diz para você, levanta e vai trabalhar, isso, né? E a gente levanta e vai trabalhar. Mas um trabalho bom, um trabalho que também começa aqui com o nosso encontro. Que Deus abençoe você, que de tantos lugares deste Brasil e deste mundo, reza conosco nesta manhã, você que está pelas estradas desse nosso Brasil, dirigindo, muitos caminhoneiros nos acompanham nesse momento, rezam conosco, muita gente viajando, indo em destino ao seu trabalho. Nós sabemos aí que nas grandes metrópoles, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, muitos dos nossos irmãos enfrentam aí às vezes até horas no trânsito, mas a gente aproveita e vamos juntos fazendo companhia um para o outro, não é? Então, para já ir preparando o coração aí para a palavra de Deus que vem, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 19, para você já abrir a sua Bíblia, deixar aí separadinho, né? Ou tomar nota para depois você voltar a esta palavra. Isso mesmo, já deixa aí pertinho de você a palavra de Deus, tá bom? E quero acolher também meu irmão querido Flavinho. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, querido. Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão trabalhando com tanto afinco para que essa imagem, esse som chegue até você. E chegando essa imagem, esse som, com certeza chegará até o seu coração. O anúncio da palavra de Deus chegará até o coração de cada membro da família Canção Nova, que agora está unido a nós, como você dizia, no Brasil, em outros países, acompanhando neste momento, seja agora ao vivo, seja a reprise desse programa em outros horários. Graças a Deus vai chegando em muitos corações a palavra de Deus, o anúncio profético dessa palavra, o batismo no Espírito Santo, para que possamos viver juntos um encontro pessoal com Jesus e termos o nosso coração preparado para a segunda e definitiva vinda de Jesus. Fico muito feliz sempre que eu estou aqui nessa bancada, que eu tenho a graça
de fazer parte dessa bancada esporadicamente, claro, mas desde o início desse programa, o Sapo sempre relembra que são 27 anos, Sapo? 27 anos, né? São 27 anos de história com essa bancada e mais de 30 anos de história com esse carisma, que é o Carisma Canção Nova. Fico muito feliz, na minha pequenez, na minha fragilidade, de poder contribuir hoje aqui também. E quero mandar abraços, porque sou missionário. Sim. E sempre que eu estou aqui eu faço questão de mandar abraços para todas as pessoas que me acolhem como missionário. E aonde eu chego o Carisma Canção Nova, que um dia foi fecundado no meu coração, e eu tenho a honra de levar esse carisma por onde eu passo, porque esse carisma recebi do coração do fundador, Padre Jonas Abib, com muita honra, levo esse carisma na minha forma de evangelizar. Quero mandar um abraço para o povo de Maceió, tive semana passada por lá num grande evento, um grande abraço a todo o povo de Maceió que eu amo muito, e quero já mandar um abraço agora, nesse final de semana que a gente vai ter os retiros de carnaval no Brasil inteirinho, né? E não vai ser diferente aqui na Canção Nova. Não é festa, não é folia católica, mas é retiro espiritual, isso nos ensinou o Padre Jonas Abib, e tenho a graça de poder também nesses dias estar em alguns lugares. Quero mandar um abraço para o povo de Sorocaba, a gente vai estar junto aí sábado em Sorocaba, cidade, pertinho Sorocaba ali, né? E Votorantim. Exatamente, vou estar ali com a comunidade Totus Tus, o João e toda essa comunidade tão linda que eu tenho um carinho, um amor tão grande por eles. Vamos estar juntos no sábado, dia 14, louvorzão com a Imaculada, vai ser uma grande festa. E depois, no dia 15, eu vou estar em Cajazeiras, lá na Paraíba, junto com a obra Alegra-te, vai ser também um dia de pregação e um show acústico à noite, um momento muito especial. Estou preparando um repertório muito especial para fazer um show acústico, assim como o Maestro Sapo, que o violão, né? Violão e voz, a gente vai estar junto. Pois é, acústico é nós, né, Sapo? Bom, serão esses 2 dias muito especiais. E aí, já na segunda-feira de volta, eu e a Ana celebramos 35 anos de matrimônio. Tem que mostrar a Ana, gente. Cadê? Ela Vamos tá ali. celebrar Sempre faz também 16? 36 esse ano. 36 esse ano? Pois é, dia 16 de fevereiro. Graças a Deus. Ao bom Deus. E 5 filhos, né? 5 frutos desse casamento, dessa história maravilhosa. Então, essa é a programação do meu tempo de carnaval, né? Então, um grande abraço especialmente para você de Sorocaba e toda a região aí, e você de Cajazeiras também. Estou voltando depois de muitos anos, já estive lá em Cajazeiras e agora estou voltando aí junto com a obra Alegra-te. Aliás, a obra Alegra-te vai estar fazendo o retiro de carnaval em todos os dias, né? Então, sábado, domingo, segunda e terça, Colo de Deus vai estar lá também, Emanuel Stênio vai estar lá. Então, vai ser uma grande festa para o povo de Cajazeiras e toda a região. Muito feliz de estar aqui e, claro, não se esqueça, a Canção Nova precisa de você e hoje é o dia que ela precisa de você. Aliás, agora é o momento que a obra Canção Nova precisa de você. pix.doação@cançãonova.com. Deixa para o final do mês não, que você sabe que é aquela correria. Faz já agora a sua ajuda aí. Deus lhe pague. Isso mesmo. Bom dia, Sapo, bem-vindo. Bom dia, maravilha. Flavinho disse tudo que tinha que dizer aí, né? Tá bom. Eu também vou estar em retiro do carnaval aí em Cubatão com a Rogerinha. Aí hoje eu vou pegar o endereço direitinho, a paróquia, aí amanhã a gente começa a divulgar onde a gente vai estar aí. Aquilo que o Flavinho falou, não é folia, não é um retiro de carnaval, é um encontro com Jesus Cristo. Maravilha, é isso aí. Valdênia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Amém. Bom dia, Marcilene. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Bom dia, Flavinho. Bom dia, querido. Sapo. Bom dia para você da família Canção Nova que reza com a gente nesta manhã. Deus abençoe muitíssimo. Eu vou fazer como o Flavinho, começo abraçando João Pessoa e toda a Paraíba. Também você de Mamanguape, hein? Nesses dias de retiro, nos dias de carnaval, eu estarei lá em João Pessoa e também em Mamanguape. Nós estaremos juntos rezando, louvando, adorando o Senhor Jesus e fazendo a experiência da verdadeira alegria. Eu sei que no de João Pessoa precisa de inscrição, tá bom? Então vá lá no Canção Nova João Pessoa, é o Instagram, @Canção Nova João Pessoa. Lá você tem as informações, eu, Padre Márcio, da comunidade Canção Nova também. Estaremos juntos experimentando toda a graça de Deus. Alexandre, Juliana de Paula, entre outros irmãos em Cristo, durante esses dias de louvor. Vai ser um grande rebanhão, um grande vem louvar durante os dias de carnaval. Então venha rezar conosco.
E a Canção Nova, gente, é a sua casa, pelo amor de Deus. Todo final de semana a gente tem atividade. Se não tem um grande acampamento, pode ser que tenha um pequeno, um encontro. Mas o Santuário do Pai das Misericórdias sempre na ativa, com as celebrações eucarísticas, os confessionários. Quarta-feira, a missa do Clube da Evangelização. Exatamente. Quinta-feira, né? Porque, pegando aqui a carona no que a Valdene está dizendo, porque às vezes não tem um grande encontro. E pode ser que você tenha escolhido justamente a semana que o final de semana não tem um evento aqui. Mas você pode chegar para quarta-feira, porque tem a missa do Clube da Evangelização e uma quinta-feira de adoração inteirinha, não é? Voltada Verdade. para Jesus e que por vezes já emenda com acampamento de oração, seja ele grande ou menor. Ou menor. Eu vou ver se eu encontro aqui, mas inclusive uma pessoa me mandou assim, ô Val, tem lugar para ficar? Como é que a gente faz para... Eu quero participar de um desses acampamentos. Vou verificar porque eu vi o e-mail agora há pouco. Gente, tem sim, tanto dentro da Canção Nova, quanto na região aqui de Cachoeira Paulista, quando os acampamentos são grandes, inclusive Lorena, Cruzeiro, as demais cidades também têm condições de receber você. Hoje é muito fácil, né? A gente usa até aquele, virou verbo, né? Dá um Google. Então, você procura ali no Google que você vai ter informações, mas várias formas, inclusive quando você vai se hospedar em alguma cidade turística, eu vou para um exemplo, né? Vou para Rio Preto, em Minas Gerais, para conhecer. Então, tem tantas formas de você descobrir hospedagem ali naquele local. Não é diferente em Cachoeira Paulista. Então, você consegue se organizar para vir rezar com a gente, passar o final de semana. Inclusive, gente, o testemunho que eu vou contar foi uma pessoa que eu conheci ontem, a abracei, e foi uma experiência belíssima que ela fez e faz de estar aqui na Canção Nova, nesse solo santo. Porque a Canção Nova, e o que é um lugar sagrado, não é, Márcio? Um lugar santo, por si só. Porque às vezes você fala assim, mas vocês vão estar lá? Pode ser que a gente não esteja, porque aqui mesmo a gente já anunciou que alguns de nós estarão. Deus vai estar. Deus vai estar. É um lugar santo por Esse aqui não por pode escolha faltar. de Deus, o único e necessário, nosso Senhor Jesus Cristo. Então venha para encontrar-se com Deus, vai fazer toda a diferença. Ô Val, e quem gosta de acampar, pode acampar, viu? Isso mesmo, que eu Ai, ia falar, bem o camping, lembrado. gente. Vem Tem acampar os aventureiros, tem Quem famílias gosta, inteiras, né? tem barraca, você quer acampar, tem espaço aqui, Tem espaço para tem família. infraestrutura para isso. Tem espaço só masculino e feminino. Os campings são separados, masculino e feminino. Chuveiro Mas quentinho. minha família vai comigo. Tem o camping da família, tem chuveiro com água quente. Pois é. Então, olha, meios para você se organizar e estar aqui conosco não falta. Patrícia, faz a gentileza do cafezinho? Um abraço para todo mundo. Inclusive, vá me dizendo, eu vou passar o carnaval aí. Decida-se e venha. Venha passar os seus dias em retiro durante o Carnaval em Cachoeira Paulista. Vai me dizendo aqui, porque eu já estou com o tablet em mãos, aguardando a sua participação. O e-mail qual é? Repete aí da sua casa, do seu trabalho, qual que é? Obrigada. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. sorrindopravida@cançãonova.com. E-mail dito, então você já pode estar interagindo conosco, hein? Participe aqui. Também lá no Instagram já tem fotinho? Fotinho para você curtir, compartilhar, já está postada lá. @sorrindopravida.cn. É um Instagram oficial. Deixe ali a sua participação. Já estou esperando por você também, para que a gente possa junto interagir. Vou deixar o tablet um pouquinho aqui, porque... Ai, pena que não está mais próximo de você. Queria ver você levantar isso daqui, Márcio. Porque, gente, Não nem eu seja sei. por isso. Ah, é? Vamos aí. Ah, quero ver. Porque o Zé João deu o que fazer. Meu Jesus amado. Tem uns 20 quilos aqui. Não, tem mais. Não tem? Tem mais de 20 quilos. Ô, gente, eu quero agradecer ao Terço dos Homens. Nossa, Gente, Márcia, é agora eu paguei pra ver. É moedinha aquilo ali. Paguei pra ver, o Márcio Mendes levantou mesmo. Gente, e é moeda mesmo. Eu quero agradecer, o Márcio Moeda até levantou acabar. agora, mas o esposo da Patrícia que fez a gentileza de trazer lá do santuário, porque eles deixaram e fizeram, sabe qual a piada? Terço dos Homens, de Tangará da Serra, juntaram essas moedas ali na caravana deles, é muita moeda mesmo,
e falaram assim, Val, a gente quer ver você contar essas moedas. E deixaram lá no santuário. Gente, eu não conseguia mover isso. Exatamente, Não contar é tinha fácil, quero condição. ver trazer lá do santuário para cá. Eu não tinha condições. Meu marido disse, Patrícia, tá pesado. Tá Eu falei, eu pesado. não sabia que era tanto. Tá pesado. Então, ó, tem mais de 20 quilos ali. Então o Rivas, esposo da Patrícia, deixou lá aos cuidados da Isabelle. E a Isabelle pediu gentilmente o José João, que é o nosso diretor, para trazer. E ele colocou aqui na bancada, porque, meus irmãos, eu não tinha condições. Quero agradecer, eles são do Mato Grosso, Tangará da Serra. Obrigada, porque se faz essa piada é sinal de que é da família Canção Nova mesmo. Muito, muito obrigada. O Márcio diz que são mais de 20 quilos, mas pensa isso, é a proporção da generosidade, gente. Nos encanta, nos emociona, porque é sinal de que a Canção Nova está chegando aí e que Deus está agindo na vida e no coração de vocês. Então, meus irmãos do Texto dos Homens, muitíssimo obrigada. E é assim que a gente vai chegar aos 100% nesse mês de fevereiro, minha gente. Com a união de todos nós, Patrícia Mendes, todo mundo, ninguém fica de fora. Tangará da Serra, o Texto dos Homens, foi a quarta romaria deles, hein? Eles deixaram aqui e muito bem registrado a participação no projeto Dai-me Almas. Quero saber você já fez a sua ajuda, a sua contribuição? pix.doação@cançãonova.com. Quero desafiar todos os terços dos homens do Brasil, os demais movimentos da nossa igreja maravilhosa que amam a Canção Nova. Você que é família, ninguém fica de fora. Consegue fazer hoje? Então faça hoje. Consegue fazer agora? Faça agora. pix.doação@cançãonova.com. Se eles aceitarem esse seu desafio, desculpa, eu vou pedir para você repetir o endereço porque eu atrapalhei. Se eles aceitarem esse seu desafio, eu quero ver quem é que vai carregar o saco, entendeu? Márcio Mendes. Esse aí vai, mas se eles aceitarem o desafio, repete o endereço para poder ajudar, Val. pix.doação@cançãonova.com. Todo mundo ajudando. Quem vai para os rebanhões, quem vem aqui à Canção Nova, de repente você fala assim, Val, e aí, vamos supor, você vai para o rebanhão, eu não vou conseguir trazer um saco desse, né, gente? Minha mala não pode pesar 20 quilos, tá? Então, é melhor você nos ajudar através do Pix, tá bom? Ninguém fica de fora mesmo, a gente está aqui se divertindo, mas a gente conta com a sua ajuda e pelo testemunho, gente, vocês vão entender o porquê que a gente tem que manter essa TV no ar. Eu acho que você que está aí do outro lado já sabe, mas é tão bom quando a gente vai entendendo ainda mais e a cada dia Deus vai nos dando testemunho de que Ele segue agindo. Ó, tem essa generosidade nesse tamanho, mas a Sofia, uma fofurice, gente, ela deixou aqui com o bilhetinho, sorrindo para a vida, viu? Ela deixou nesse final de semana, no dia 8. Ela colocou, oi tia Val, oi tio Márcio. Oi Sofia. Mas ela disse, oi toda a bancada. Oi, Sofia. Ela disse, toda a bancada do Sorrindo para a Vida. Aqui é a Sofia Gouveia, Mariano. Eu e minha família viemos para o acampamento da Profecia do Avivamento. Viemos trazer este generoso aqui. Sou sócia Kids desde 2019, quando minha avó veio à Profecia do Avivamento e fez a minha inscrição. Eu amo a Canção Nova. Eu e toda a minha família viemos e dessa vez com o propósito de deixar este generoso. Sofia, você é uma lindeza. Muitíssimo obrigada. Li um pedacinho aqui da cartinha, tem mais, depois a tia termina de ler. Mas obrigada, porque você percebeu, nem as crianças estão de fora. Veio rezar com a família, mas ela disse que o propósito dela era deixar o generoso. Esse aqui eu carreguei, viu, Márcio Mendes? Eu vou mostrar ao longo da semana. Patrícia também me ajudou agora para subir as escadas. Tem muitas embalagens de generoso aqui. Eu vou agradecendo aos poucos a vocês. Você e a Patrícia para carregar isso aí. Porque a gente faz... Ninguém é bom sozinho. Tá difícil, não, Patrícia? Vazio, de duas. Pois tá difícil a coisa ali. Ninguém é bom sozinho. A Patrícia me ajudou sim a carregar. Olha só, mas veio de Labras, o Marcelo de Oliveira também deixou esse aqui para nós. Marcelo, muitíssimo obrigada, Deus lhe pague. Estou contando alguns exemplos e aí eu já trago o testemunho da graça de Deus para você entender o quanto é importante a sua ajuda.
Não deixa de ajudar a Canção Nova com o valor que você puder. Esse testemunho eu pedi a ela, vamos ver se ela fez, porque eu falei, olha, esse testemunho eu gostaria que você registrasse, porque é tão bom quando a gente tem em mãos, quando a gente pode mostrar para outras pessoas. Ela me abraçou ontem ao final da Santa Missa do meio-dia, a Marília, e ela é do Rio de Janeiro, a Marília. Me abraçou em lágrimas e ela disse assim, Val, talvez você não tenha noção e nem dimensão do bem que a Canção Nova faz na vida da gente. Ela falou, principalmente o Sorrindo para a Vida. Eu me casei, meu esposo, ela me contando, era usuário de drogas, se envolveu com uma situação muito difícil e ele foi assassinado. Meu filho tinha 5 anos de idade. Ela falou, e naquela ocasião, meu filho tornou-se a minha vida, a minha razão de viver. E eu comecei a rezar, levá-lo à igreja, cuidar dele com todo amor e carinho, ir rezando, trazendo-o para a igreja. E o meu filho gostava muito de futebol. E ele tinha muito talento para o futebol. E um dos olheiros começaram ali a observar e o levaram para o Flamengo. E o meu filho começou, eu não entendo muito bem, salvo engano, era o time de base do Flamengo, de repente meus irmãos sabem um pouco mais, é isso que Cristo está me sinalizando? E talvez você que esteja me acompanhando vai se recordar, porque ela em lágrimas, ela foi dizendo assim, você lembra daquele incêndio que aconteceu há 7 anos atrás? Meu filho estava naquele alojamento. Meu filho se chama Arthur Vinícius, ela contando. E ela diz, e naquele dia o nosso Senhor recolheu Arthur Vinícius, meu único filho. Você tem noção da dor do coração dessa mulher? O marido foi assassinado quando o filho tinha 5 anos. O filho dela tinha 14 anos na ocasião. Ela diz assim, ali eu achei que eu ia morrer junto. Porque o que eu pensava que era a razão da minha vida, também se foi. E ela olhando nos meus olhos, com lágrimas nos olhos, apertando as minhas mãos, ela dizia assim, mas Val, ali eu encontrei a Canção Nova. Naquele momento de dor, eu encontrei Deus através da Canção Nova. E dia após dia, Jesus foi curando o meu coração, foi sustentando a minha vida, foi curando a minha alma. O sentido que eu havia perdido, eu fui reencontrando. Graças ao quê, meus irmãos? A Canção Nova, ao carisma Canção Nova, a graça de Deus, através de um aparelho de televisão, gente. Você tem noção? Obrigada, sócio. E aí, ela ainda segurando as minhas mãos, ela falou assim para mim, Val, está fazendo 7 anos hoje. E sabe o que mais? Aí eu chorei, quando ela me contou, ela está assim, não é que só completa 7 anos, é que era o dia do aniversário do meu filho. Ele morreu no dia do aniversário dele. Ela falou, olha, e sabe como eu celebro o aniversário do meu filho? Sabe como eu celebro a vida? Eu celebro a vida estando no lugar que devolveu a vida para mim. Eu vim celebrar a vida, o aniversário do meu filho na Canção Nova. Eu vim celebrar 7 anos de eternidade da vida do meu filho, Arthur Vinícius, no lugar onde eu encontrei sentido da vida. Meus irmãos, eu abracei a Marília. E ela não estava chorando desesperada, não. Acho que ela começou a chorar porque eu comecei, sabia? E ela disse assim, Val, mas eu estou erguida, feliz, dói, mas eu testemunho para tantas pessoas e peço a Jesus que o meu menino seja exemplo para tantos, porque ele não se perdeu.
eu tenho certeza que nosso Senhor o recolheu e ele está num bom lugar. E nós encerramos a nossa partilha louvando e adorando a esse Deus que dá sentido à nossa existência. Em meio a dores, ela diz, eu vim celebrar a vida do meu filho no lugar onde eu redescobri o sentido da vida. E aí, num abraço apertado, a gente estava no clube de evangelização, minha gente. E ela, inclusive, foi fazer a contribuição dela ali. Ela falou, hoje eu vim doar pessoalmente. Nós juntas, até com a equipe ali do clube que estava nos ouvindo, nós dissemos, é por isso, minha gente, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E é com esse testemunho que eu quero agradecer a Deus por todos os sócios, porque graças a Deus, há 7 anos atrás, e ao longo desses 7 anos, a TV Canção Nova estava no ar, disponível para Marília e para tantos que também beberam dessa graça. Eu ia pedir para o Márcio falar, porque eu estou meio sem condições. Nós agradecemos, né, a Deus, porque a Canção Nova é um lugar de ressurreição. É um lugar de vida, é um lugar de ressurreição. Os testemunhos, eles são muitos, são incontáveis. São mesmo. É impossível, gente, contar os testemunhos do que Deus tem feito por meio desta obra. Eu vou te dizer, não é autopromoção, não é? Porque a Canção Nova não é minha, não é da Patrícia, não é da Valdênia, nem do Flavinho, nem do Sapo. Ela não é de nenhum de nós e, ao mesmo tempo, ela é de todos nós. Não é de nenhum de nós porque nós não somos o dono, nós não somos o criador da Canção Nova, nem o Padre Jonas é. Deus criou a Canção Nova. E ao mesmo tempo ela é de todos nós, inclusive de você, porque ela entra na vida da gente, faz parte da vida da gente, não é? E nesse tempo todo que eu tenho estado aqui, às vezes a pessoa chega, a experiência que ela viveu é tão grande que ela não consegue traduzir em palavras. São coisas simples às vezes, mas que resolvem a vida. Sabe? Quando falta aquela pecinha, você já viu quando se desmonta um relógio? São pecinhas muito pequenas, mas uma que você tirar, ele não funciona. Às vezes é aquela pecinha que Deus devolve ali na vida da pessoa, e volta a funcionar, e volta a ter paz, e volta a ter alegria, e volta a ter amor. Por isso a Canção Nova, ela é um lugar de vida, e é um lugar de libertação, não é? E a gente está sempre convidando você a se achegar, a fazer experiências conosco. Eu tenho feito esse convite para todos nós nos prepararmos, porque nós teremos um tempo forte, vivido por toda a Canção Nova, quer seja aqui presencialmente, quer seja a Canção Nova que nós estamos vivendo agora, não é? No Sorrindo para a Vida, com muitos acompanhando pela rádio, outros pela televisão, alguns pelo computador, outros no seu celular. Que tempo forte é esse? Esse tempo de Quaresma que está chegando, meus irmãos. Eu peguei aqui, olha, para você ver, porque a gente sabe que Quaresma é um tempo de penitência. Deixa eu ver se eu acho que eu marquei. Aqui, está aqui. É um tempo de penitência, é um tempo de purificação, sobretudo de purificação dos nossos pecados. E muita gente acha que pecado é uma ideia. Muita gente acha que pecado é uma simples fraqueza. Fraqueza todos nós temos. Mas o pecado é uma destruição, uma desgraça na vida da gente. E não só tem capacidade de destruir a nossa vida física, humana, material e neste mundo, como comprometer a nossa salvação. E eu fico pasmo que as pessoas não se comovam, não se arrepiem diante dessa realidade. Escute isso aqui, olha. Depois de falar desta passagem, se quiser anotar para depois você ver, está em Romanos 1, capítulo 1, versículos do 26 ao 32, diz aqui, ó. Essa passagem narra o retrato fiel daqueles que, rejeitando a Deus, formaram para si um coração duro e frio como uma pedra. Sua rebeldia os entregou como prisioneiros à sua própria inteligência e sentimentos depravados. Deus vê tudo isso, sente dó e se compadece do pecador que assim vai se arruinando. Mas Deus permite que ele prossiga com as suas escolhas,
para que ele veja com seus próprios olhos a quantos males, a quanto sofrimento inútil, a quanta dor seu desprezo para com Deus o arrastou. E essa permissão, veja, é uma permissão. E essa permissão da pessoa levar a vida como ela quer, de certo modo é um castigo, já que todo mal retorna sobre quem o cometeu, desaba sobre ele e o arrasta a outros males, que atrairão mais males, que o arrastarão a outros piores, e assim por diante, num verdadeiro e interminável redemoinho de danação. Já aconteceu com você? De tal modo que, se a graça de Deus não o socorrer, estará perdido para sempre. Quem entra nesse redemoinho, se Deus não o socorrer, estará perdido para sempre. De fato, dessa armadilha o homem não pode escapar por si mesmo. O maior castigo do pecador é quando Deus não interfere, para castigar o seu pecado. Pois a consequência é que o próprio pecado que ele comete volta para fazê-lo pagar, vem feroz contra ele, volta multiplicado, transborda até sufocar e matar a sua alma. E aí está lá no livro de sabedoria na Bíblia, capítulo 11, versículo 16. Assim chegaram a compreender que cada um é punido por aquelas mesmas coisas com as quais peca. Repito, na dor do pecado, tragado pelo vício, num redemoinho do qual a pessoa não se liberta, ela chega a compreender que cada um é punido por aquelas mesmas coisas com as quais peca. E você? Você tendo a oportunidade de se libertar, não quereria? Tendo a oportunidade de, com a graça de Deus, com a intervenção de Deus, quebrar esse ciclo vicioso na sua vida, você não quereria? Vamos juntos fazer este retiro. O livro, ele vai nos ajudar, vai ser a nossa direção espiritual. É o livro Na Presença do Deus Vivo. Mas vamos nesse retiro permitir que o Senhor faça conosco o que fez com esta mulher no testemunho. Nos devolva a vida em meio à morte. A morte para ela chegou pela dor, pela perda do marido, pela perda do filho. Mas há muitos que a morte chegou interiormente, na alma, pelos vícios e pelos pecados que o sequestraram de si mesmo. Permita que o Senhor liberte você. Então já está chegando, dia 18 a gente está começando. Então, se você ainda não fez o pedido, faça o pedido do seu livro, para chegar a tempo. 3186 2600. 3186 2600 é o telefone para você que precisa de ajuda, que quer tirar alguma dúvida. Mas se você já está assim, craque aí nas suas compras online, basta entrar lá no nosso site, loja.cançãonova.com. Entra lá, loja.cançãonova.com, e digita o nome do livro, Na Presença do Deus Vivo. E tem muita coisa boa esperando por você lá. Quando você for procurar o livro, você vai topar com muita coisa que vai te ajudar. E tem condições especiais aí, que eu acho que a Patrícia também vai falar para nós. Eu estava vendo, tem frete aí, olha, facilitado para todo o Brasil, né? Isso mesmo. As regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, frete grátis nas compras a partir de R$ 29,00, tá bom? E o não sócio, né, dessa região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, frete grátis nas compras a partir de R$ 39,00. Região Norte, para quem é sócio, frete grátis nas compras a partir de R$ 39,00, tá bom? R$ 39,00. E não sócio na região Norte, frete grátis nas compras acima de R$ 49,00. Essa promoção aí é válida entre hoje e amanhã, tá bom? Da questão aí do frete grátis. Para
todo mundo, Brasil inteiro. Você está vendo aí já alguns, né, dos nossos produtos. Vai lá no site loja.cançãonova.com. Desde já a gente agradece você. Você vai receber produtos maravilhosos que evangelizam na sua casa. Você vai escolher, vai presentear, vai dar presente para você mesmo e aquelas pessoas que você ama. E quem sabe até presentear alguém que você nem ama tanto, né? Quem sabe até alguém que você considera um inimigo. Deus nos chama, uma das ordens dele é amar o nosso inimigo, né? É ir em direção a ele. Quem sabe você pode quebrantar o coração dessa pessoa, trazer essa pessoa para Deus dando um presente que evangeliza. Então aproveite também, loja.cançãonova.com. E eu me emocionei profundamente hoje porque eu me identifiquei muito com essa mãe, porque eu sou mãe de atleta de futebol. E a gente sabe que no Brasil, né, entre os adolescentes, as crianças, principalmente os meninos, existe esse sonho do futebol. E a gente se identifica com essa mãe. E na época que aconteceu esse acidente, nesse grande clube aí do Brasil, eu fiquei muito comovida, rezei muito pelas famílias. E não tem como não se comover, não é? Mas aí a gente se encanta com o carisma Canção Nova, com a força e o poder do sistema Canção Nova de comunicação. Porque Deus chega até você. E chega também a salvação. Chega a força e o poder de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Para essa pessoa, essa mãe que estava sozinha, além de perder o marido, perde o filho. Então, nós sabemos a importância da Canção Nova. Por isso que nós insistimos com você. Ajude, colabore. A Canção Nova precisa chegar a muitos corações, como consolou, como reergueu essa mãe querida que a gente abraça hoje. Louvado seja Deus por esse testemunho. Quero trazer para você também a frase do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Todos nós precisamos do amor puro uns dos outros. Essa é uma grande verdade. Como precisamos do amor puro do nosso irmão. E como nós também precisamos amar com esse amor puro. Nós pedimos isso a Deus hoje, essa graça. Senhor, ensina-nos a amar. Ensina-nos também a abrir o coração para sermos amados. Porque muitas pessoas se fecham e não querem nem se abrir ao amor do outro. Deixa essa frase ressoar hoje no seu coração. Todos nós precisamos do amor puro uns dos outros. E com essa canção, vamos já mergulhar em Deus, na misericórdia e no amor do Senhor. Vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Peça mais uma vez, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Então diga, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, peça, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 19. Esta palavra fala de uma intervenção sobrenatural de Deus sobre uma situação que terminaria em morte se Deus não tivesse posto a mão. Sabe aquelas circunstâncias impossíveis?
É disso que esta palavra trata. Deus tem resposta para nossas situações impossíveis. Deus tem livramento para quando o escape é humanamente impossível. Deus vê caminho aonde a gente só enxerga mar fechado, né? Aonde a gente enxerga abismo. Deus tem caminho que nós não conhecemos. A estrada só termina para nós se Deus disser que termina. Até lá, meu amigo, a fé nos faz avançar. Essa palavra é para você. Então pegue aí a sua Bíblia. Atos 12, do 1 ao 19, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Na noite, antes que Herodes o ia fazer comparecer ante o tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: veste a tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou sem saber se a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Tendo-se orientado, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Ela reconheceu a voz de Pedro. E tanta foi sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante da porta. Estás louca? Disseram-lhe. Mas ela insistia. Disseram então: é o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Finalmente abriram a porta. Viram então que era ele e ficaram atônitos. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. Que fim levou Pedro? Perguntavam. Herodes o mandou procurar, mas não conseguiu localizá-lo. Submeteu então os guardas a interrogatório e mandou executá-los. Depois desceu da Judéia para Cesareia e permaneceu lá algum tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diga para mim uma coisa, você que acabou de ouvir, com tantos detalhes, você acha que não foi exatamente assim que aconteceu?
Quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi Lucas, que escreveu também o Evangelho de Lucas. Lucas era médico, Lucas era um homem instruído, era um homem da ciência, acostumado com fatos, acostumado com sinais, acostumado a fazer diagnósticos. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, de um homem ingênuo, entende, que para na primeira impressão que tem. Ele dá endereço, ele dá nome de pessoa, ele diz os equívocos que aconteceram ali na situação, vários deles. Entende? Pedro achava que estava tendo uma visão, quando de fato estava acontecendo. Conta que Pedro perdeu o rumo, ficou atordoado, precisou se localizar. Conta que chegou na casa, bateu, e a pessoa eufórica, em vez de abrir a porta, correu para dizer que ele estava lá. Deu o nome da pessoa que fez isso. Contou algo que ficava registrado, porque os guardas eram romanos, e uma vez que se mandou executá-los, tinha-se que ter registro disso, isso é um dado histórico. E por que foram executados? Porque Pedro escapou de onde não podia escapar. Estava no fundo da cela, preso com 2 correntes, portão de ferro fechado, com 4 turnos de guardas, de 4 guardas. Era impossível que os homens decidissem dormir assim do nada. Você sabe como é que um soldado romano pagava por dormir durante o serviço? Com a vida. Era morte, e foi o que aconteceu com eles. Foram mortos porque dormiram. Mas veja, não foi uma soneca programada para os 4, entende? Não, sem chance disso aqui acontecer naturalmente, sem chance. Isso é fruto de uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dos seus. E nós vemos aqui 2 situações interessantes, né? Uma condenação à morte e uma libertação, porque começa dizendo: por aquele tempo o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou prender a Pedro, em uma condenação de morte na narrativa. No outro, uma libertação, uma morte e uma libertação. Mas sobre uma e outra, Jesus é o Senhor. Quando morre uma pessoa de Deus, ali naquele momento, Jesus é o Senhor. E nós temos muitos testemunhos. Talvez você que está me ouvindo agora tenha testemunho até na sua família, daqueles que morreram no Senhor, morreram em Deus, em comunhão com Deus, depois de uma vida bem vivida, com suas dificuldades, com seus pecados, com as suas fraquezas, mas uma vida de fé, uma vida de lutas, uma vida de dedicação, uma vida doada em amor para a família, uma vida de reparação. Lembro da minha avó, mãe do meu pai, morreu com o terço na mão, rezando todos os dias, fidelíssima em participar da missa, fidelíssima em rezar o seu tercinho. Quando essas pessoas morrem, você percebe a paz. O lugar se torna um lugar de dor pela despedida, mas uma paz, uma graça, é sobrenatural que repousa sobre aquele lugar. E não é raro, no momento da morte, quando a família está perto, muitos dizerem: Jesus está aqui, os anjos de Deus estão neste lugar. Para eu te dizer de novo, até sobre as situações de morte, Jesus Cristo é o Senhor. E das situações onde somos libertados, Jesus Cristo é o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, Jesus Cristo é o Senhor. Então, aqui nós vemos uma situação extrema. Para situações extremas, manifestações extremas.
Aqui houve uma manifestação extraordinária, sobrenatural, extrema da graça de Deus. E eu me comovo com esta palavra, me sinto responsabilizado com ela. Eu sei que não depende de mim, mas eu fico pensando que abertura esse tal desse Pedro tinha de coração a Deus, para que as visões que ele tinha de Deus em oração fossem tão reais que ele não soubesse distinguir o que era real da visão, até ele ver de fato que ele estava na concretude da vida. Pedro sabia o que estava acontecendo, mas ele estava acostumado a ter visões tão reais na sua experiência com Deus. Deus lhe mostrava as coisas por meio de visões tão reais, que quando ele estava numa realidade como essa, ele chegava a perguntar: será que é uma visão? Uma intervenção extraordinária da parte de Deus, porque ali não havia como haver libertação por mãos humanas. Mas e em situações possíveis? E quando a situação não é extraordinária? Deus permite que nós tenhamos respostas por meios humanos. Às vezes a resposta chega por um insight que a gente tem. É uma luz que vem no momento de oração. Às vezes algo que há tanto tempo a gente esperava que se desenrolasse na nossa vida, né? Uma dívida que alguém tinha conosco, a pessoa paga, né? Um favor que alguém recebeu no passado devolve. É um benefício que chega inesperadamente. Às vezes a gente até é contemplado em algo que não esperava, né? O socorro chega por meio da mão de um amigo, de um conselheiro, de alguém que diz: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu sei como te ajudar. E a pessoa te pega pela mão e te conduz. Em situações possíveis, a resposta chega por meios humanos. Mas quer numa, quer nas extremas, quer nas possíveis, Jesus Cristo é o Senhor e Deus opera tudo em todos. Deus está agindo na sua vida. A providência de Deus não te abandonou, como não abandonou a Pedro, como não abandonou a Tiago. A providência de Deus não te abandonou porque o amor de Deus não te abandonou, porque Deus não desistiu de você. Pedro estava preso, aguardando a execução. Estava preso, condenado, já sabia que seria morto, só estava aguardando a execução. Não fiz de propósito, mas ele estava exatamente nesse tempo que nós estamos agora. Chegando, né? Nós estamos chegando, ele já estava num tempo que seria o nosso de Quaresma. O que antecede a Páscoa? Quaresma. Estava por aqueles dias. Pedro preso, aguardando a execução. Os cristãos não tinham nem poder humano, nem influência para livrá-lo. Porque no início da igreja, poucos eram os doutores, poucos eram os influentes, poucos eram os ricos, e os poucos que eram, não tinham coragem de se comprometer nesse ponto, porque era a morte certa. Então, quem poderia fazer alguma coisa, não tinha, o meio não ajudava, o momento não ajudava para que eu fizesse. Então, os cristãos sabiam que não tinha pessoa a quem eles pudessem recorrer. Ninguém tinha influência para poder livrar este homem. Não havia o auxílio terreno, mas havia o socorro a ser obtido do céu. Talvez você olhe para situações que você está vivenciando e diga: não tenho com quem contar, não tenho dinheiro para resolver esta situação, não tenho ninguém que seja influente que eu conheço, eu mesmo não tenho influência, não tenho os amigos, Márcio, que você está falando, que poderiam chegar e me estender a mão, não há auxílio terreno para mim. Querido, quando não há auxílio terreno, você precisa lembrar-se de uma coisa: há sempre o socorro a ser obtido do céu. Por isso que quando Pedro chegou naquela casa,
conta que o que eles estavam fazendo lá. Os discípulos estavam lá numa casa que não era deles. Estavam lá fazendo o quê? Reunidos para orar. Eles se entregaram a uma oração intensa, a uma oração fervorosa, a uma oração insistente. E tanto oraram que Deus os atendeu. Deus mandou o seu anjo, que acordou a Pedro e o levou para fora. Veja bem, passando pela primeira e segunda sentinelas da prisão. Então, a prisão era por etapas. Tinha as primeiras sentinelas, tinha as segundas sentinelas, tinha o portão, as correntes, que não eram uma, 2 correntes. Estava preso 2 vezes. Tinha ainda as correntes com as quais ele foi preso. Então, o anjo o conduziu para fora, levou pela primeira sentinela, passou pela segunda sentinela da prisão, e quando chegaram diante da porta de ferro, o portão de ferro estava fechado. Quando chegaram diante do portão de ferro, o portão se abriu sozinho, diante deles, por si mesmo, e Pedro ficou livre. Aí você vai dizer, nossa, não tem como ser coincidência uma coisa dessa. Não, não tem. Márcio, você acredita nesta palavra tal qual está aí? Acredito de todo o meu coração. De todo o meu coração eu acredito, porque eu já vi com estes meus olhos Deus fazer coisas maiores do que esta. Já vi. Então, pode haver na sua vida algum portão de ferro que esteja barrando a sua passagem. Pode ser que você se sinta trancado. Pode ser que você se sinta impotente. Porque tem situações, gente, que nos deixam impotentes. Você olha para um lado e diz, por aqui não dá. Você olha para o outro e diz, por aqui também não dá. O que pode ser feito não depende de mim, e de quem depende a pessoa não se move, a pessoa não quer fazer. E você simplesmente olha, e o que tem a fazer são 2 coisas. Ou você desespera e chora, ou você confia e espera. 2 opções. Desespera e chora, ou você confia e espera. A gente se sente preso por grades que nós não enxergamos, porque lá Pedro pôde ver o portão de ferro, mas às vezes você olha para a sua vida e se sente numa gaiola, não é? Mas de grades que você não consegue ver, e como um pássaro na gaiola, você muitas vezes tem se debatido contra as suas grades. Só que se bater contra essas grades, meu amigo, buscando com forças humanas se livrar daquilo que o poder humano não pode nos livrar, isso, em vez de melhorar a sua situação, tem deixado você cansado, tem deixado você abatido. Talvez você tenha, batido contra as grades invisíveis, que não cedem de jeito nenhum. Isso só tem trazido abatimento e cansaço para a sua vida. Chega um ponto que a pessoa diz, eu cansei. Cansei desta circunstância, cansei desses ataques, cansei dessas pessoas, cansei desta condição, cansei desta minha fraqueza, cansei deste vício, cansei de lutar contra isso, cansei de não ser compreendido. E cansou porque você tentou a todo custo mudar as circunstâncias. Mas há aqui um segredo que nós precisamos aprender. Há aqui um segredo que você precisa aprender. Que eu preciso aprender sempre de novo. Porque no dia que a gente acha que sabe, a gente perde. Esse segredo precisa ser aprendido sempre de novo. Esse é o segredo que faz com que a gente insista para que vivamos juntos essa experiência de oração nessa quaresma. Que segredo é esse? É o segredo da oração da fé.
O segredo é o da oração da fé. Oração de fé. Esse é o segredo que nós precisamos aprender enquanto nós esperamos e confiamos. E quando nós nos depararmos com essa porta de ferro, ela vai se abrir por si mesma. Você não precisa ficar batendo contra ela. Nós caminhamos na fé. Eu tenho aprendido isso, e todos os dias, em meio às minhas tantas fraquezas, em meio até aos meus pecados, a minha oração ao Senhor é: eu confio, e porque confio, prossigo. Eu confio, Senhor, na direção que o meu coração me leva, que me leva a minha consciência, mas eu sei que com a minha boa disposição o Senhor me guiará. E na hora certa, o portão se abrirá. E por vezes Deus abrirá o portão, outras vezes Ele nos mostrará uma saída que a gente não está enxergando, porque a resposta não é a mesma para todo mundo. Deus liberta a tantos por meios diferentes, até nas mesmas situações, sabe? Tem gente que vive a mesma situação. Vou lhe dar um exemplo da dependência química. Há uns foram libertados pela dor, por meio de uma prisão, caíram na cadeia. E Deus usou esse instrumento para mudar o seu coração. Há outros, como teve um dia nós lembrávamos aqui no Sorrindo para a Vida, o homem estava em coma, indo para o hospital, fora de si, em coma alcoólico, completamente tomado pela bebida. E Deus interveio por meio da oração que foi se fazendo no carro para mantê-lo vivo. A oração era para que ele vivesse. Só que a oração conseguiu de Deus que ele ficasse sóbrio a caminho do hospital, em minutos. E chegando lá, estava completamente sóbrio e são, e nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. A outro, Deus liberta pela palavra de um filho, pela palavra de uma filha, que fala com a pessoa. Eu vi um documentário de um homem, um desses documentários norte-americanos. Eu vi um documentário sobre um homem que ele era obeso ao extremo. Era daquelas pessoas que para serem movidas precisava de guindaste. E não havia quem o convencesse a mudar a sua forma de lidar com a vida. Era comida, gente. Era comida. Era muita comida que ele comia. Mas fazendo um acompanhamento, alguém chamou a atenção para a filha dele. E de repente ele percebeu que a morte dele, que ele não ligava de morrer. Morrer de tanto comer. Aí ele não ligava de morrer, mas quando ele percebeu que ao morrer não haveria ninguém para cuidar da filha que ele tanto amava, naquela hora algo mudou dentro dele. E aí esse Deus tocou assim e mudou assim. Então veja, situações parecidas que envolvem um vício e caminhos diferentes para a libertação dessas pessoas. Deus tem caminhos que você desconhece. Pode ser que tenha um portão fechado à sua frente e Deus o fará abrir. Mas pode ser que ao lado desse portão tenha uma saída que ninguém havia visto e Deus te levará por ela. O meio não importa, importa o resultado, importa a nossa libertação. Então, quando a gente fica se debatendo e tentando pela força o que só a graça de Deus pode nos dar, isso só traz cansaço e desânimo para a vida da gente. Quanta energia desperdiçada, quanto desapontamento amargo serão poupados, serão evitados, se nós aprendermos a recorrer a Deus em oração, como esses homens fizeram naquela casa, onde eles estavam reunidos para orar. Quando nós descobrirmos pessoalmente o poder da oração, as dificuldades intransponíveis desaparecerão. Desaparecerão o que nos combatia, vai virar em nosso favor. Vai virar em nosso favor, se nós não desanimarmos, se nós não abandonarmos
a nossa oração se nós enfrentarmos essas circunstâncias não com armas humanas, mas com as armas que vêm de Deus, com a fé que vem de Deus. É com fé que você precisa enfrentar tudo isso, sabia? Não é de outra forma. Não é pelos artifícios, pela sabedoria, pela astúcia humana, porque tem gente que é muito esperto, manobra as situações, mas não controla os resultados. Pode ser que você até consiga pequenas vitórias, mas essas pequenas vitórias vão te levar ao resultado final que você realmente almeja. Essas pequenas vitórias, venci aqui, venci uma discussão, venci o fulano, dei a volta nessa pessoa, fez isso comigo, eu devolvi, tá, mas essas pequenas conquistas, o resultado final, resolveu o problema? Porque a gente pode controlar um pouquinho o meio onde a gente está, mas a gente não controla, o resultado final. É com fé que você vai vencer. É permitindo que Deus seja o seu sócio nesta batalha. Seja o seu companheiro nesta luta. Não é com o desespero que faz a gente sentar e chocar a nossa derrota, né? Porque o desesperado parece uma galinha sentada sobre os ovos, chocando a própria derrota. Não, nós não vamos ficar chocando derrota. Nós vamos caminhar com fé, com confiança em Deus, em oração, porque nós temos certeza de uma coisa: poderoso é o Senhor para abrir qualquer portão fechado que está diante de nós. Entenda isso. E olha, isso não é só para você. Essa graça envolve também aqueles por quem oramos, aqueles a quem amamos. Pedro estava preso. Ele era a pessoa que precisava de libertação. Mas não se esqueça que a libertação de Pedro foi fruto também de uma comunidade que não estava presa e orava por ele. A oração daquele povo provocou também a libertação de Pedro. A sua oração vai provocar a libertação dos seus filhos. A sua oração vai provocar a conversão da sua mãe, a conversão do seu pai. A sua oração, pela graça de Deus, vai mover esse mundo sobrenatural em favor da sua família, vai ser salvação para a sua casa. E você só vai pensar que isso é possível, e vai achar que é bonito, e vai se sentir até consolado com essas minhas palavras, mas não passarão de palavras até você experimentar. É bonito a gente viver esse momento aqui, é bonito a gente compartilhar essas experiências, mas poderoso é experimentar. Experimentar é que vai desencadear um processo divino na sua vida. E Deus determinou que esse processo seja disparado na sua vida por meio da fé e da oração. Confiar e rezar, rezar e confiar. E por que tudo isso? Porque há corações aprisionados que estão esperando há anos que as portas se abram. Tem gente à sua volta que está há anos preso nas malhas da falta de perdão, de um vício emocional, de um vício moral. Você desconfia que a pessoa cultive certos erros, certos pecados, certas taras. Pessoa tão boa, mas não consegue se libertar. E a família percebe isso. E às vezes tem que tomar cuidados, não pode deixar menino perto da pessoa, não pode descuidar. E você vê uma pessoa tão boa, não consegue se libertar, não consegue se libertar da pornografia, não consegue se libertar dos desvios sexuais, dos seus desequilíbrios, não consegue. Há pessoas que, olha, estão com seu coração aprisionado pelo rancor há dezenas de anos.
aprisionadas pelo medo, por um trauma da sua infância. Você concorda comigo que tem gente sofrendo perto de você? Que há entes queridos na sua família, sem Jesus em suas vidas, e que estão se arrastando, escravizados pelo maligno? Às vezes a gente olha e diz, essa pessoa está oprimida pelo mal. E ficamos pensando, sabe, em chamar um padre, em chamar um missionário, levar essa pessoa para a igreja, para alguém que ore por ela, mas essas pessoas serão libertadas se você interceder e se você puser toda a sua fé em Deus. Então as emergências da nossa vida nos chamam à oração intensa. Tem alguma coisa na sua vida que é uma emergência? Então agora é hora mais do que nunca de dobrar os seus joelhos e orar. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas, e essa é uma das graças que Deus concede por meio da Canção Nova. De sermos um corpo de irmãos, de sermos pessoas que todos os dias nos unimos em oração. Às vezes a gente está com a dificuldade de rezar, mas a gente sintoniza no momento, participa da missa, a gente se une àqueles que vão rezar o terço e rezamos com eles, a gente participa de um acampamento de oração, a gente tem a graça de poder sintonizar numa hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, e às vezes aquela oração que nós sozinhos não conseguiríamos, com os outros nós conseguimos. E não é que a gente vai ficar pendurado nas pessoas, mas chega um momento que a gente precisa de ajuda, mas depois dessa ajuda a gente ganha ritmo, não é? E a gente caminha pelas próprias pernas. As emergências nos chamam a uma oração intensa. E quando o próprio homem e quando a própria mulher se torna a oração, tudo aquilo em que essa pessoa que reza se envolve, tudo aquilo em que ela se envolve se enche de salvação. Quando você carrega com você aquela força espiritual que Deus te deu na oração, tudo aquilo que você põe a mão, a salvação entra junto com você. Nada, 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 nada pode resistir à força da oração. Uma das viagens que nós vamos fazer, eu sempre conto, sempre convido, porque vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Em 2027, nós vamos para a Terra Santa. Saudade de visitar a Terra Santa. Vamos sair no dia 11 de maio. E desta vez, não é sempre que a gente faz essa visita, nesse percurso nós vamos também visitar o Monte Carmelo. Um lugar importante na palavra de Deus. Vamos lá no Monte Carmelo. O que aconteceu lá no Monte Carmelo? Elias, lá no Monte Carmelo, prostrou-se em terra com o rosto entre os joelhos. Sabe quando a pessoa faz isso para esquecer o mundo e apagar qualquer distração? Imagine você ajoelhado e você enfia a sua cabeça entre os seus joelhos e ali você fica. Isso era oração. Elias era uma oração viva. Elias era uma oração encarnada. Tudo naquele homem respirava oração. Nós não conhecemos as palavras que ele disse lá no Monte Carmelo, a Bíblia não registra quais palavras ele falou. Você sabe por quê? Porque às vezes a oração é forte demais para ser traduzida em palavras. Vai ter muitos momentos da sua vida que você vai se fechar no seu quarto em oração e as palavras não virão, porque o que você tem para dizer supera o que as palavras podem dizer. Até esse socorro é um dos socorros que Deus nos dá por meio do Espírito Santo na oração em línguas. Porque como nós não sabemos o que pedir, está lá em Romanos, como nós não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, e aquele que conhece os corações sabe o que deseja o Espírito, então ele intercede por nós com gemidos indizíveis, com gemidos inefáveis, com gemidos infaláveis, que não dá para falar. O próprio Deus põe claro para nós que na oração vai haver momentos
em que as lágrimas falarão por nós, em que os gemidos falarão por nós, em que o Espírito Santo orará em nós pelo dom de línguas. E outras vezes a nossa oração será uma silenciosa adoração, confiante e esperançosa em Deus. Porque há momentos em que as palavras são poucas e insuficientes para manifestar diante do Senhor o que precisa ser dito. Em Elias, todo o seu ser estava tocando a Deus e estava em posição com Deus contra os poderes do mal. E você? Está posicionado com Deus contra os poderes que combatem a sua casa? Queira Deus a gente possa ir juntos neste lugar. Também ali diante do céu levantar uma poderosa oração. E diante da oração de Elias, o mal não pôde resistir. Porque o mal não resiste a tamanha força de oração. Nós precisamos demais desta oração, gente. Dessa oração que envolve a pessoa inteira. Eu termino aqui com uma coisa que aconteceu com Dom Bosco, que é, de certa forma, também o pai da Canção Nova. Porque é Padre Jonas Salesiano, né, discípulo de Dom Bosco. Então, Dom Bosco, vamos dizer, o avô da Canção Nova. E quando foi para Dom Bosco ser canonizado, aqueles inspetores do Vaticano, aqueles entrevistadores, foram perguntar: mas e a vida de oração de Dom Bosco? Com uma vida tão ativa, um homem que trabalhava tanto, e era gráfica, e era os institutos, e era lá os lugares, como é que é? Oratórios. Os oratórios, tantos oratórios, e os trabalhos com os meninos, e as oficinas. Quando é que Dom Bosco rezava? E inspirado por Deus, o salesiano que estava acompanhando, aquele inspetor disse: quando é que Dom Bosco não rezava? O homem era a oração, porque ele arrastou a oração para a vida dele. Você precisa ser uma oração viva, eu preciso ser uma oração viva. Quando as pessoas nos abraçarem, olharem para nós, elas precisam ver Deus, precisam tocar em Deus, e isso vai trazer salvação para você e para a sua casa. Bendita a palavra de Deus, bendita a palavra, que vem nos consolar nesta manhã e nos dar uma direção segura, porque isso é remédio para tudo que estamos vivendo. Nos leva a ter essa intimidade com Deus, e a vida de intimidade com Deus nos faz viver como Pedro, esperando e confiando plenamente em Deus. Se você pode, colocar a mão sobre o seu coração e diga isso com toda confiança: eu espero em Deus, eu espero nele. Meu Deus, meu tudo, eu espero em Deus, eu confio em Deus. Cante. Eu confio em Deus, eu confio nele, meu Deus, meu tudo, eu confio em Deus. E na sua realidade, você vai dizendo isso hoje. Diante do seu filho problemático que está nas drogas, diante dessa situação delicada no seu casamento hoje, vai dizendo que você espera no Senhor, que você confia no Senhor. E hoje nós iniciamos falando dos anjos aqui no programa, e a palavra vem confirmar. Também nós temos o céu a nosso favor, nós temos os anjos de Deus, nós temos essa realidade sobrenatural a nosso favor quando nós nos tornamos homens e mulheres de oração. E que você conte agora também com o auxílio dos santos anjos, especialmente do seu anjo da guarda. Esse anjo também disse aqui a Pedro: levanta-te depressa.
Os anjos de Deus também nos dão essa ordem hoje. Levanta-te da sua prostração. Levanta-te hoje da tristeza, do desânimo. Lança o seu olhar para Deus, um olhar de esperança. Ele também deu essa ordem, vem comigo. Que nós possamos seguir também o nosso anjo da guarda. Ele existe para isso, ele existe para nos conduzir à vontade de Deus, ao centro da vontade de Deus. Precisamos sair dessa realidade terrena, como o Márcio diz. Não busque mais o socorro simplesmente terreno. Busque o socorro divino. Neste dia, experimente a realidade sobrenatural. Peça mesmo ao seu anjo da guarda, eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Eu quero tocar nesse socorro divino hoje. Eu não quero ser um homem simplesmente terreno, uma mulher terrena, mas eu quero ser um homem espiritual, um homem de oração, uma mulher de oração. E agora, nesse breve momento, nessa oração no Espírito, vai se entregando a Deus. Vai permitindo mesmo ao Espírito Santo que faça de você um homem de fé, uma mulher de fé, mas principalmente vai pedindo a graça de ser um homem de oração, uma mulher de oração, na realidade que hoje você precisa resolver, naquela situação que hoje você não vê uma saída humana. Peça essa graça, eu quero ser homem de oração, eu quero ser mulher de oração. Vem, Espírito Santo de Deus, vem fazer de mim uma mulher de fé, vem fazer de cada homem que acompanha agora o Sorrindo para a Vida também um homem de fé, que vive pela fé, como Pedro vivia. Como Pedro pôde viver essa realidade totalmente sobrenatural, porque ele caminhava no sobrenatural pela fé. Vem, Espírito Santo. Shiri alamandara lavaria lavaria laria 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 laria. Shiri alamandara lavarie, candara lavaria, chandara lavaria. Iri alamandara lavarie, candara lavandaria lavarie. Shiri alamandaria lavandaria larie, candara laria. Com gemidos inefáveis, vai entregando a Deus agora o seu coração. Com gemidos inefáveis no Espírito Santo, vai entregando e pedindo ao Senhor aquilo que você realmente precisa nesta manhã. Vem, Espírito Santo, em socorro às nossas necessidades. E nós cremos que o Espírito Santo pede aquilo que nós muitas vezes não conseguimos expressar em palavras. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra poderosa que suscitou muitos corações hoje que estavam sem fé, sem confiança em Deus. E ouvindo o que aconteceu com Pedro, hoje tiveram sua fé ressuscitada. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um espetáculo. E que bom saber que a gente pode contar com Deus dessa forma. Desta mesma forma, o que aconteceu com Pedro acontece hoje em nossas vidas. Obrigada a tantas pessoas que deixaram aqui confiantes o seu pedido de oração. Nós nos comprometemos a rezar por você, com você, lá no Instagram também, no direct, muitas mensagens. Você que enviou, saiba, nós estamos rezando com você e por você. E a gente tem fofurice de todas as idades. Depois você vai lá, se você pegou o programa já adiantado, no iniciozinho eu li e mostrei o testemunho e, aliás, foi testemunho também, mas foi generoso, da Sofia, né? A Sofia Gouveia, perdão. Ela é de Tanguá, no Rio de Janeiro, e aí ela fez questão de dizer no finalzinho aqui da cartinha dela, ela disse: Tia Val, eu tenho 11 anos e eu acabei esquecendo, ela dizendo, hein? Acabei esquecendo de dizer que eu faço aula de teatro, de música, e eu amo receber as revistinhas da Canção Nova. Então, muitíssimo obrigada, viu? Não queria deixar passar de forma nenhuma. Mas também tem a Sofia, de 11, e tem aqui, gente, a dona Zoraide Teixeira, ela é de Campinas, 77 anos. E recebi aqui no bilhetinho dizendo assim: Val, a senhora Zoraide partilhou que ama a Canção Nova, deixou a contribuição dela e assiste o Sorrindo para a Vida
todos os dias. É grata e pediu que nós rezássemos por ela e por toda a família. Então, dona Zoraide, um abraço para a senhora. Deus abençoe. Me perguntou se eu recebi a doação que ela enviou. Recebemos sim. Muitíssimo obrigada. Salvo engano, vem no nome do José, né? Então, Deus lhe pague. Inclusive, aqui, a Vanessa do Clube da Evangelização deixou esse recadinho para dizer que a doação chegou lá, tá bom? Um grande abraço. A Zilda também está aqui. Ela diz: bom dia a todos. Fiz a minha contribuição. Ela é de Brasília e tá, nossa, da sua terra, Márcio Mendes. Está aí acompanhando a Canção Nova. Abraço. E ela disse assim: Val, com o Pix fica mais fácil, né? Fica mesmo, porque é a reta final do projeto Dai-me Almas. O Luiz Alves também deixou o Pix para ajudar o projeto Dai-me Almas. Luciene, a Lene. O da Lene, gente, é o Pix Idade, porque ela fez aniversário. Lene, parabéns. Deus abençoe, muita saúde, muita paz. Obrigada por seguir ajudando a Canção Nova. São alguns. Eu gostaria que tivesse muitos e muitos e muitos e muitos mais. Então, não se esqueça de ainda hoje ajudar a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Trago aqui o testemunho para você ver a importância do sistema Canção Nova de comunicação, que chega longe, chega rápido, chega aos corações. E eu poderia dizer que esta mãe que deixou aqui o testemunho viveu o que Pedro viveu. Estava numa prisão, mas uma prisão espiritual devido à solidão que ela vivia. Eu não vou identificá-la, tá, meus irmãos? Ela diz: olá, meus queridos do Sorrindo para a Vida, eu sou família Canção Nova. Estou ouvindo Márcio Mendes pregando neste momento. Quero dizer que experimentei uma graça. Meu querido irmão caçula era dependente de drogas, o que o levou a um comportamento sexual desregrado. Foram anos de oração, em alguns momentos eu até me acostumei com a situação, mas eu não desisti de rezar. Infelizmente, chegou num momento em que ele mesmo já não suportava mais. Ele dizia que não gostava da pessoa com a qual ele havia se transformado. E aí meu irmão tirou a sua própria vida, por causa das drogas e de tudo que ele vivia. A Canção Nova, os terços da madrugada, são aquilo que tem me sustentado diante de toda esta dor. E ela disse: por causa desse sustento, como tantos sócios, eu também posso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Duas experiências retratadas no mesmo testemunho. Se você não viu a primeira parte do programa, quando eu li o trecho do livro, eu dizia exatamente do redemoinho para o qual o pecado nos puxa até a nossa completa destruição. Se eu fosse você e não via essa parte, eu voltava e via, porque é muito importante você ver a danação que um desvio pode levar uma pessoa. Ao mesmo tempo, no testemunho, nós vemos o que a oração faz com alguém em meio a esse cenário de dor. É sustento, é amparo, é salvação. Vamos acolher a graça de Deus sobre nós nesta manhã, porque o Senhor veio nos libertar. Amém. Amém. E você, família Canção Nova, sempre esperando, né? Como que estamos aí no projeto Dai-me Almas? Nós subimos 5% de ontem para hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos com 26%. Obrigada, família Canção Nova. Faltam 74%. Temos 12 dias úteis, né? O percentual aí já subiu um pouquinho, 6,2%. Flavinho falou no início, né? Tá chegando aí o carnaval, muitos retiros. E muitas pessoas acabam esquecendo o projeto Dai-me Almas, né? Esquece de colaborar. É difícil, mas a gente sabe que a família Canção Nova é fiel e com certeza a providência passa pelo coração de cada membro dessa família linda. Hoje você pode nos ajudar. pix.doação@cançãonova.com. Verdade. E também é só dizer para você que quer ganhar um presente, porque como na pregação Márcio disse, Dom Bosco é o patrono da Canção Nova, mas também Nossa Senhora Auxiliadora, né? E temos um presentinho que é um terço de Nossa Senhora Auxiliadora para todos os sócios que escolheram a forma de cartão de crédito ou débito automático. Você aumenta em R$5 a sua contribuição e você ganha esse terço aí na sua casa, tá bom? E você que não é sócio, se você mudar a forma de doação, que você que é sócio de outra forma, né? Se você mudar a forma de doação para o cartão de crédito ou débito automático, você também vai ganhar esse presente. Então, acessa lá,
clube.cançãonova.com para saber direitinho como você ganhar esse terço de Nossa Senhora Auxiliadora e ainda mais ter essa intimidade aí com ela através desse terço, tá bom? Muito obrigada, família Canção Nova. Compartilhe esse programa de hoje. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra poderosa, né, da passagem de Pedro, essa libertação que aconteceu na vida dele. Agradeço a Valdênia. Até amanhã, se Deus quiser. Família, um beijo grande no coração. A gente falou dos dias de retiro do Vem Louvar, mas tudo aquilo que nós vivemos de cura e de libertação, fica aqui o convite. Em março, basicamente daqui a um mês, a gente tem um acampamento de cura e libertação. Você é o nosso convidado especial. Venha rezar aqui na Canção Nova. Isso mesmo. Márcia, até amanhã, se Deus quiser. Com a graça de Deus, até amanhã. Bom dia. Flavinho, obrigada. Valeu. Esperamos você em outros momentos. Amém. Mais tarde a gente vai estar junto aí também no Amor Vencerá, se Deus Amor quiser. vencerá. Sapo, obrigada, até amanhã. Bom dia para você, cantando com alegria. Eu confio em Deus, eu confio